Olá, gente. É, eu tenho um relato para Curiosidade dos Céus e uma experiência que eu tive que mudou muito a minha vida, certo? Foi um divisor de águas para mim e foi uma coisa totalmente inusitada e inesperada. Isso aconteceu no ano de 2018, certo? Era novembro. Era madrugada, estava muito quente. E era por volta de 3 da manhã, 3:08. Tinha acabado de dar 3 horas da manhã. Então eu saí, eu vou logo contando logo o que aconteceu. Eu vou logo entrando de cara no relato. Eu abri a porta do meu apartamento para meus gatinhos saírem. Na época eu tinha 2 gatinhas, né? Porque hoje eu tenho mais 2. Foram adotadas, resgatadas. Então, eu abri a porta do apartamento, porque tem um corredor muito bom, assim, comprido, e elas gostavam de caminhar um pouquinho, deitar. E como estava muito quente, né? Eu abri a porta, saí, fiquei olhando, assim, a paisagem, e olhando os outros prédios de apartamento, quando quando eu olhei para um prédio que fica pertinho, não tem muitos prédios ao redor, certo? Mas tem alguns. E tem um que dá para você ver muito bem as janelas, a decoração da sala, das varandas. Eu acho muito bonito, né? E eu olhei assim, vi que tinha uma pessoa, tudo, aí mudei a vista, né, pra pessoa não me achar bisbilhoteira, né? Mas eu pensei, essa pessoa também acorda de madrugada, também tava achando que a noite estava quente. Eu não dei muita importância, né? Aí eu olhei pro outro lado e tudo, as luzes apagadas, aquela madrugada boa, né? Tinha um pouquinho de vento desse lado, porque estava muito quente mesmo. Aí alguma coisa me fez olhar novamente, porque essa pessoa meio que fez um movimento assim. Aí eu olhei de novo, mas com medo assim da pessoa não me achar bisbilhoteira, né? Aí eu olhei. Quando eu olhei, eu achei que aquela pessoa era estranha. Aquela pessoa era muito estranha. Olhei melhor, a pessoa ficou meio de lado. Quando ela foi ficando de lado, eu fui vendo que era muito alta, muito alta. Que a cabeça dela, assim, ficava bem do tamanho da varanda, né? Ficava maior, assim, subia bem, assim. E ela foi ficando meio de perfil, de lado, com os braços muito compridos. E eu vi que aquela pessoa tinha uma cabeça muito alongada. Ela tinha a cabeça muito alongada e comecei a ficar meio nervosa. Eu não entendi aquilo que estava acontecendo na frente dos meus olhos. Eu não estava acreditando. Mas ao mesmo tempo que eu comecei a ver e a perceber que eu nunca tinha visto aquilo, eu comecei a ficar apavorada. Eu tive um medo muito grande, um medo como se um leão estivesse na minha frente, fosse me devorar. Porque na hora que eu estava percebendo aquilo que estava na minha frente, aquilo ali em cima, naquele andar, naquele prédio lá, que é um apartamento por andar, uma varanda grande, bonita, aquela coisa me percebeu também. Quando eu fui percebendo, ele também foi me percebendo. E eu fiquei apavorada, porque aí ele olhou para mim, ele olhou exatamente para mim. Certo? E quando ele olhou para mim, os olhos eram enormes, eram gigantescos. Os olhos bem grandes, assim como se fossem lanternas de laser, vermelhos. E ele me focou. Eu senti uma espécie de luz avermelhada na minha direção. Era como se fosse um funil de luz na minha direção. Eu fiquei apavorada. E imediatamente eu me abaixei. Eu fiquei com medo, com vergonha dele ter me visto, com medo.
E ao mesmo tempo eu senti que ele me via através da parede. Então foi uma mistura assim de terror. Eu fiquei tão sem forças que eu saí me arrastando assim de onde eu estava e voltei para o meu apartamento. E eu voltei assim, sabe, quase gatinhando. E fui chamar meu filho, né? Fui direto pro quarto do meu filho. Eu estava acordada, não foi sonho. Eu vi aquilo no prédio vizinho. Eu fui direto pro quarto do meu filho, primeiro para ficar junto de alguém, que eu estava com medo, e para ter uma testemunha do que tinha acontecido. Aí eu chamei meu filho, acordei meu filho, eu muito nervosa, muito agoniada, e o meu filho dormindo, né, 3 horas da manhã, muito aborrecido, o que é que a mamãe quer? Eu, filho, vem. Aí é muito custo, ele pegou, né? Levantou, vestiu uma blusa, não queria sair do apartamento sem blusa. Não tem ninguém, vem ver. Aí ele vestiu a blusa assim mesmo, aí veio com muita má vontade, foi lá, nós olhamos para cima, eu não vi mais nada. Mas o janelão da varanda continuava aberto, né? Eu olhava para lá e eu não via mais nada, nem meu filho. E a gente ficou lá um tempão. Eu falei para ele, filho, eu vi uma coisa lá em cima, eu acho que eu vi um ser de outro planeta. Eu acho que eu vi um ET. Aí ele, mãe, a senhora tem certeza? A senhora não estava dormindo? Eu não estou dormindo aqui, eu estou dormindo aqui com as gatas aqui, eu dormindo, abri a porta desde quando? Desde quando que eu sou sonâmbula, que eu faço essa coisa? Toda vida eu estou aqui. Toda vida que eu estou aqui de madrugada, eu venho aqui com as gatinhas para as gatinhas andarem. Eu estou aqui falando para você, eu vi, você tem que acreditar em mim. Tá, mãe, tá, eu acredito, tá. Eu disse, mas estava, eu juro, estava lá em cima. Eu fiquei tão nervosa. Porque eu vi aquilo, eu senti medo, meu coração ainda estava na garganta. E ao mesmo tempo eu não sabia o que eu tinha visto, porque eu não. Era uma coisa muito estranha. Bem, eu vou explicar o que eu vi. Eu vi um ser muito alto, uns 2 metros de altura, que tinha esses olhos bem vermelhos. Ele tinha movimentos lentos. Eu acho que ele tinha os dedos compridos, a mão comprida, os braços bem compridos. E ele tinha a cabeça alongada. De frente ele era normal, mas de perfil a cabeça dele era comprida para trás. E aqui em cima, como se fosse a testa indo para a cabeça, né, para a nuca, tinha 3 protuberâncias assim, 3 coisas, eu não sei explicar, não é chifre, gente, não é. Mas é 3, sim, umas calosidades, umas protuberâncias, 3, certo? E eu fiquei assim boba comigo, né? Porque isso nunca na minha vida tinha acontecido. Aí eu fui pesquisar e tudo, e eu vi alguma coisa parecida com ele, mas não exatamente igual. Sim, a cor da pele era marrom. Era um marrom mesmo, assim, um marrom tipo oleoso, sabe? Tinha alguma coisa pegajosa. Era algo pegajoso na pele dele. Bem, depois disso eu fiquei tão assustada que eu acabei indo para o Porto das Dunas. Porto das Dunas é uma praia muito conhecida na minha região. É também um ponto turístico. E eu fiquei lá, passei 2 anos lá. Eu voltei agora, eu retornei agora, dezembro agora de 2019, né? Eu passei o ano novo lá, então eu voltei agora em 2000. E lá eu fiquei com medo e eu pensava assim, será que ele sabe onde eu estou morando? Eu pensava coisas assim malucas, será que ele sabe onde eu estou morando? E ficava com medo, e lá é um canto muito bom, é um condomínio fechado, tranquilo, né? Inclusive tem casais assim, que estão aposentados, que moram lá, é um canto muito gostoso, que vai mais gente, que é mais divertido no final de semana. Então durante a semana é bem tranquilo. E uma certa noite eu estava dormindo, e eu estava dormindo não, estava me preparando para dormir, eu estava lendo, estava assim na cama, estava me preparando para dormir, e quando eu me deitei no travesseiro e tudo, eu me sentei na cama,